Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para terça-feira, 13 de maio de 2025. Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira sol entre muitas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 28 graus, com umidade do ar de 80% a 40%. Primavera do Leste no Mato Grosso. Comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 40%. Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Camaragibe, em Pernambuco. Festeja aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 99% a 70%. Redenção, no Pará, comemora aniversário com tempo claro, com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100% a 35%. Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 22 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 25 graus. A umidade do ar é de 65% a 50%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde.
A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. O município de Jesuítas, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 13 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. A China planeja investir 27 bilhões de reais no Brasil, direcionando recursos para setores estratégicos como mobilidade elétrica, energia limpa, mineração e infraestrutura logística. A montadora BYD lidera essa iniciativa com um complexo industrial em Camaçari, na Bahia, onde produzirá veículos elétricos e híbridos, além de baterias e componentes, aproveitando o potencial do etanol como combustível. Outras empresas chinesas, como a State Grid, também estão envolvidas com planos de investir 200 bilhões de reais no setor elétrico brasileiro, focando em transmissão, produção e distribuição de energia, além de fontes renováveis e mineração de minerais estratégicos. Esses investimentos fazem parte de uma estratégia mais ampla da China para fortalecer sua presença no Brasil, aproveitando recursos naturais como lítio, níquel e grafita, essenciais para a transição energética. Projetos como a ferrovia bioceânica, que ligará o Oceano Pacífico ao Atlântico, também estão em andamento, facilitando o transporte de mercadorias e integrando a logística sul-americana. Com essas iniciativas, o Brasil se posiciona como um parceiro estratégico na cadeia global de energia limpa e mobilidade elétrica, promovendo a reindustrialização e a cooperação tecnológica entre os dois países. Repórter Brasil News. Em entrevista ao UOL publicada em 12 de maio de 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou otimismo quanto ao desempenho econômico do Brasil. Ele prevê um crescimento de 2,5% no Produto Interno Bruto para o ano, destacando que, nos 3 primeiros anos do governo Lula, o país já acumulou um avanço superior a 9%, superando a média global. Haddad acredita que a economia brasileira tem potencial para crescer de forma equilibrada, alinhando-se à média mundial, e enfatiza a importância de manter o equilíbrio fiscal para sustentar esse crescimento. O ministro também ressaltou a necessidade de responsabilidade fiscal, defendendo medidas que garantam a sustentabilidade das contas públicas. Ele mencionou o novo arcabouço fiscal implementado pelo governo, que estabelece limites para o crescimento das despesas e busca conter o endividamento público. Haddad afirmou que, com disciplina fiscal e políticas econômicas adequadas, o Brasil pode alcançar uma taxa média de crescimento de 3% ao longo do mandato presidencial. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou que o programa de pleno pagamento de dívida dos estados representa a solução definitiva para a dívida estadual de 165 bilhões de reais com a União. O programa permite o refinanciamento do débito em até 30 anos, com taxas de juros reduzidas, o que, segundo Zema, é essencial para a viabilidade financeira do Estado. Ele argumenta que, sem o Propag, a dívida continuará a crescer devido aos altos juros, tornando o Estado financeiramente inviável. Zema também mencionou que, com a adesão ao programa, será possível considerar reajustes salariais para os servidores públicos a partir de 2030. Para aderir ao Propag, Minas Gerais precisa federalizar ativos equivalentes a 20% da dívida, o que corresponde a cerca de 34 bilhões de reais. O governo estadual planeja apresentar 13 projetos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para viabilizar essa federalização. Zema enfrenta desafios políticos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde sua base de apoio é limitada, e está organizando
montando uma força-tarefa para articular os votos necessários. Ele também criticou os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao texto do Propag, que, segundo ele, dificultam a adesão de estados ao programa. Repórter Brasil News. A reportagem do G1 de 12 de maio de 2025 relata o caso de uma empregada doméstica que desapareceu em Goiás e foi localizada em São Paulo. Segundo a delegada responsável, a mulher fugiu devido ao desespero causado por dívidas financeiras, optando por sair de casa sem informar familiares ou amigos. Ela percorreu cerca de 800 quilômetros até São Paulo, onde foi encontrada em segurança. A polícia descartou a possibilidade de crime, tratando o caso como desaparecimento voluntário motivado por dificuldades financeiras. A delegada destacou a importância de buscar ajuda em momentos de crise e ressaltou que a mulher está recebendo apoio psicológico e social. O caso serve como alerta sobre os impactos das dívidas na saúde mental e a necessidade de redes de apoio para enfrentar situações semelhantes. Repórter Brasil News. Em 2023, o Brasil registrou 45.747 mortes violentas, equivalente a uma média de 125 por dia, conforme o Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número representa uma redução de 1,4% em relação a 2022 e de 20,3% desde 2013. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes caiu para 687,21,2, a menor desde o início da série histórica em 2013. Apesar dessa tendência de queda, 71,6% das mortes foram causadas por armas de fogo, totalizando 32.749 casos. Estados como Amapá, Bahia e Pernambuco apresentaram as maiores taxas de homicídios, enquanto São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal registraram as menores. Os pesquisadores atribuem a redução dos homicídios a dois fatores principais: o envelhecimento da população, já que os jovens estão mais associados à violência, e mudanças nas políticas públicas de segurança, com maior uso de inteligência e planejamento pelas forças policiais. O estudo também destaca a existência de homicídios ocultos, casos não registrados oficialmente, estimando que entre 2013 e 2023, cerca de 51.608 homicídios deixaram de ser contabilizados, o que elevaria a taxa estimada para 23 por 100 mil habitantes. Além disso, o relatório aponta fragilidades na fiscalização de armas no país, afirmando que, quanto maior a circulação e a prevalência de armas de fogo, maior tende a ser a taxa de homicídios. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 13 de maio de 2025, está entrando no ar mais um Info News, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Em visita a Moscou, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, avaliou que a Ucrânia terá que abrir mão da Crimeia, discutir a situação das regiões ocupadas do Donbass, Kherson e Zaporígia e abandonar a entrada na OTAN para alcançar um acordo de paz com a Rússia. Amorim defendeu uma solução pragmática, alertando que a paz ideal pode nunca ocorrer. Ele participou da reunião entre Lula e Vladimir Putin e relatou que o presidente brasileiro sugeriu um cessar-fogo de 30 dias, atendendo a um pedido da Ucrânia, mas Putin não deu resposta definitiva. O líder russo, porém, sinalizou disposição para retomar conversas de paz na Turquia a partir de 15 de maio. Amorim também afirmou que os europeus não têm condições financeiras de sustentar um apoio prolongado à Ucrânia, apesar das promessas de França e Reino Unido. Ele ainda disse que a proposta de paz feita por Brasil e China, inicialmente criticada por Kiev, passou a ser melhor vista, inclusive por Eslováquia e Hungria.
Para o ex-chanceler, mesmo a atuação de Donald Trump, que busca um acordo focado em interesses econômicos, aproxima-se da paz possível. Amorim negou que a visita de Lula a Moscou afete sua imagem internacional e disse que o Brasil pode se preparar para integrar uma eventual missão de paz da ONU. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui na nossa terça-feira, dentro do InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, ótima terça-feira para você. Hoje, 13 de maio de 2025. Eu sou Kleber Salles e você vai conferir comigo aqui as últimas do esporte. Finalmente a CBF bateu o martelo, né? E ele bateu o martelo também, Carlo Ancelotti. Agora é da seleção brasileira, hein? Ufa! E o Rodrigo Caetano e Juan Santos, coordenadores da seleção brasileira, viajam à Espanha amanhã, viu? Para se reunir com Carlo Ancelotti, novo técnico da equipe. O objetivo é alinhar os preparativos para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 2026, incluindo a elaboração da lista preliminar de convocados até o dia 18 e a divulgação da lista final, com 23 nomes marcada para o dia 26, quando Ancelotti estará no Brasil. Segundo a CBF, os coordenadores vêm realizando observações técnicas em jogos nacionais e internacionais, trabalho elogiado por Ancelotti. Aos 65 anos, o italiano acumula passagens por grandes clubes europeus e 5 títulos da Champions League, sendo o técnico mais vencedor da história da competição. A reunião na Espanha será crucial para ajustar detalhes técnicos e operacionais da comissão que comandará a seleção. Amigo, acho que agora a coisa vai, hein? Agora a coisa vai, hein? Vamos ficar na torcida aí, né? E tomara que o Ancelotti faça um excelente trabalho aí para a seleção brasileira rumo ao Hexa. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta terça-feira, 13 de maio de 2025. E a pergunta é do Diego Ramos, de Recife. O Diego comprou um celular e no outro dia ele já estava travando e ele está perguntando se pode pedir troca. Olha, Diego, claro que sim, viu? Em até 30 dias após a constatação do defeito, você pode exigir conserto, troca, abatimento ou devolução, conforme o artigo 18 do CDC, tá bom? Obrigado pela sua participação, Diego. E pode participar quantas vezes você quiser aqui do Hora do Consumidor, tá bom? Eu sou Kleber Salles e volto na nossa próxima edição, hein? Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Hoje nós vamos falar de alimentação, vamos falar da soja. Ela pode ser consumida na forma de grãos cozidos, farinha ou através da proteína texturizada, a carne de soja, que é utilizada para substituir as carnes de animais. Além do grão, outras formas de consumir a soja é através do leite de soja, tofu, iogurte, queijo e molhos, por exemplo. O ideal é consumir cerca de 85 gramas de soja cozida, 30 gramas de tofu ou um copo de leite de soja diariamente. Além disso, existem também alguns suplementos como a lecitina de soja, que é fabricada a partir da extração do óleo dos grãos de soja e que pode ser consumida na forma de cápsula. E a proteína isolada de soja, que pode ser encontrada na forma de pó e usada para preparar vitaminas e barras proteicas, por exemplo. A soja, ela ajuda a prevenir algumas doenças como câncer. Ela também protege o coração, favorece a saúde dos ossos, ajuda na perda de peso e regula os níveis de açúcar no sangue. Que tal colocar soja também aí na sua dieta alimentar? Aquele abraço, aquele beijo e muita saúde para todos.
Dicas de saúde. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar desta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Kit da Construção. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo.
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Ministério Público Eleitoral do Paraná recomendou a cassação dos mandatos do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, e de seu vice, Paulo Martins, do PL, além da inegibilidade por 8 anos deles e do ex-prefeito Rafael Greca, do PSD. A acusação é de abuso de poder político e autoridade, com base na denúncia de que servidores comissionados foram coagidos a comprar convites de R$3.000 para um jantar de arrecadação partidária. A promotora Cíntia Pierre afirma haver provas robustas, como doações no valor exato do convite e a exoneração rápida do ex-superintendente Antônio Rebelo como indicativo de irregularidade. Pimentel nega envolvimento e afirma que a campanha seguiu todas as normas legais, destacando que o evento foi organizado pelo PSD estadual, não pela candidatura. A defesa questiona a validade das provas, principalmente os áudios considerados clandestinos. A promotora, porém, argumenta que o impacto público e o restante das evidências comprovam um abuso, mesmo sem considerar os áudios. A decisão final agora cabe à Justiça Eleitoral. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais informações do esporte por aqui, falando ainda de Carlo Ancelotti, ele que é um treinador aí com mais de 30 anos de carreira, foi oficializado como técnico da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa de 2026. O italiano tem uma trajetória marcada por forte conexão com jogadores brasileiros, sendo responsável por impulsionar nomes como Vinícius Júnior, eleito melhor do mundo em 2024, além de Rodrigo e Militão, todos no Real Madrid. Seu histórico com talentos do Brasil inclui ainda a fase brilhante de Kaká no Milan, onde o meia foi eleito melhor do mundo em 2007 sob seu comando. Ao longo da carreira, Ancelotti treinou diversos brasileiros em grandes clubes europeus. No Milan, trabalhou com Dida, Cafu, Rivaldo, Pato, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. No Chelsea, adaptou Belletti, trouxe Davi Luiz e Ramírez. No PSG, consolidou Thiago Silva e deu espaço a Lucas Moura. No Napoli e Everton, valorizou Alan, Richarlison e Bernardi. Seu histórico reforça a expectativa de uma boa sintonia com o elenco da seleção. A gente fica aí, lógico, né, nessa expectativa aí de que o Carlo Ancelotti, conhecendo bem os atletas brasileiros, possa realmente, né, fazer aí um bom trabalho, viu? Vamos ficar na torcida com certeza. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte nesta terça. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor aqui na nossa terça-feira. A Viviane Costa de Uberaba diz que a loja não deu nota fiscal para ela. E ela pergunta se isso é algum problema, né? Pois é, Viviane, é complicado. É sim, viu? A nota fiscal é sua garantia. O artigo 6º do CDC assegura seu direito à informação e documento da compra, tá bom? Então tem que exigir sim a nota fiscal. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor desta terça-feira. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Mesmo mantendo uma rotina de cuidados com a boca em casa, é fundamental ir ao dentista regularmente. Assim, no consultório, você poderá fazer uma limpeza profissional, eliminando totalmente a placa bacteriana e o tártaro dos dentes. Além disso, fica mais fácil detectar doenças gengivais, evitando que elas evoluam para uma possível gengivite ou, em casos mais graves, para uma periodontite.
Se você ainda não marcou a sua consulta, a hora é agora. Viva Melhor! Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor! No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Batata, café e tomate foram os alimentos que mais pressionaram a inflação em abril. De acordo com os dados recém-divulgados pelo IBGE, a alta média dos preços dos produtos e serviços no quarto mês do ano foi de 0,43%, puxada principalmente por altas registradas nos grupos de alimentos e bebidas e de saúde e cuidados pessoais. Entre os alimentos, o principal vilão do orçamento das famílias brasileiras foi a batata inglesa, que ficou quase 18,5% mais cara em relação aos preços de março. Destaque negativo também na passagem mensal para o tomate, com alta de pouco mais de 14%. Já o café moído, que tem encarecido mês após mês, manteve a tendência de alta e ficou 4,5% mais caro no mês passado. Em 12 meses, o café já acumula alta de 80,2%. É o maior salto para o período de um ano desde o início do Plano Real, em julho de 1994. Por outro lado, alguns alimentos ajudaram a conter os preços, como o arroz, que caiu 4,19%, e os ovos, com queda de 1,29%. Na área da saúde, o maior impacto na inflação veio dos remédios, que registraram alta média de 2,32% entre março e abril. Lembrando que, como ocorre sempre em abril, as farmacêuticas foram autorizadas a aplicar o reajuste nos preços dos remédios. Este ano, o reajuste anual autorizado foi de até 5,09%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora é oficial. Carlo Ancelotti vai comandar a seleção brasileira. A CBF confirmou a contratação do técnico italiano depois de meses de expectativa. Ancelotti estreia no posto no dia 26 de maio. Ele chega com a missão de comandar o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e de buscar o inédito hexacampeonato no Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. O contrato vai até o fim da Copa. É a primeira vez que a seleção será liderada por um estrangeiro. Aos 65 anos, Ancelotti chega com um pré-contrato que inclui salário de 4 milhões de reais por mês e bônus de 5 milhões de euros, algo em torno de 31 milhões de reais, em caso de título mundial, além de regalias como jatinho disponível para viagens à Europa e aluguel pago no Rio de Janeiro. O italiano tem um currículo de peso no futebol mundial. É o técnico com mais títulos na Liga dos Campeões da Europa, a Champions, e o único treinador a conquistar as 5 principais ligas europeias. Ele tem passagens pelos maiores clubes do planeta, como Milan, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Um dos primeiros compromissos de Ancelotti, quando desembarcar no Brasil nas próximas semanas, será anunciar os convocados para os jogos das eliminatórias do Brasil contra Equador e Paraguai em junho. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a partir desta terça uma comunicação sobre os descontos nos benefícios. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, cerca de 9 milhões de segurados devem receber um comunicado. As informações vão ser disponibilizadas na plataforma Meu INSS. Os beneficiários vão poder verificar os descontos e em qual associação eles estão vinculados. Aqueles que identificarem irregularidades devem assinalar no aplicativo a opção de que não reconhecem o desconto. Não existe um prazo para que o segurado comunique o não reconhecimento.
Depois, é preciso aguardar. Isso porque o INSS vai acionar a associação ligada ao desconto para que ela apresente em até 15 dias úteis a documentação que comprove a autorização para debitar esse valor. Se a entidade não conseguir comprovar, terá mais 15 dias úteis para devolver o total descontado indevidamente. Essa devolução terá que ser feita via depósito identificado para o INSS, por meio de uma guia de recolhimento da União. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Receita Federal vai realizar um novo leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Vão ser 200 lotes no total. Neles, há notebooks, smartphones, fones de ouvido, carros, caminhões, calçados e até utensílios domésticos. O leilão está marcado para o dia 28. A Receita informou que ele será realizado de forma eletrônica e podem participar pessoas físicas e jurídicas. As propostas devem ser enviadas a partir das 8 da manhã do dia 20 de maio e até 9 da noite do dia 26. Como todos os leilões da Receita, os lances devem ser feitos para os lotes fechados. Cada lote é composto por um conjunto de itens. O mais barato custa a partir de R$ 150, que inclui smartphones e torneira para banheira. O mais caro, a partir de R$ 359.900, com quase 100 mil lâmpadas de LED. Os produtos podem ser conferidos pessoalmente em 14 cidades de São Paulo, como a capital, Campinas, Jacareí e Guarulhos. Mas é preciso fazer o agendamento. Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos. Mais informações podem ser obtidas no Centro Virtual de Atendimento no site cav.receita.fazenda.gov.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Aumenta o feminicídio no Brasil, que registra 10 assassinatos de mulheres por dia. É o que revelam os dados do Atlas da Violência. A pesquisa é realizada pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, o número de mulheres assassinadas subiu 2,5% entre 2022 e 2023. Saltou de 3.806 feminicídios para 3.903. 2 anos atrás, as maiores taxas se concentraram na região amazônica. Roraima está em primeiro lugar, com 10,4 homicídios a cada 100 mil mulheres. Na sequência, vem Amazonas e Rondônia, com 5,9 os dois. Negras continuam sendo as principais vítimas. Do total de mulheres que perderam a vida por causa da violência em 2023, 2.662 eram negras. Elas representam 68,2% do total. Para se ter uma ideia, a taxa de mortes de mulheres negras é de 4,3%. Entre as outras, esse índice é de 2,5%. A pesquisa mostra que os tipos de violência são diferentes de acordo com a idade. Na faixa até 9 anos, a principal é a negligência. Dos 10 aos 14, a mais comum é a violência sexual. Dos 15 aos 69 anos, a violência física é a mais comum. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O brasileiro sacou mais do que investiu na poupança no 4º mês do ano. Em abril, a retirada mensal líquida, ou seja, a diferença entre o que os investidores sacaram e o que eles depositaram na poupança, chegou a 6 bilhões e 400 milhões de reais. Foi o 4º mês seguido de resultado negativo na poupança. Os dados são do Banco Central e revelam também que no acumulado do ano, as retiradas da caderneta
caderneta já superam os depósitos em 52 bilhões e 100 milhões de reais. Ainda de acordo com a autoridade monetária, a poupança chegou ao final de abril com saldo de pouco mais de 1 trilhão de reais. Já os rendimentos creditados nas contas dos investidores ao longo do mês passado somaram 6 bilhões e meio. A poupança é a aplicação financeira mais popular no Brasil, mas tem perdido atratividade. O rendimento é atrelado à Selic, mas de uma forma limitada, o que pode ser uma das explicações para as retiradas estarem superando as aplicações na poupança nos últimos meses. Pelas regras atuais, quando a taxa Selic é maior do que 8,5% ao ano, a poupança tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, o que atualmente dá algo em torno de 6,2% ao ano. Na semana passada, a Selic subiu para 14,75% ao ano. E nesse patamar, outras aplicações, que são atreladas à taxa básica de juros, mas sem as regras da poupança, acabam dando um retorno melhor ao investidor. Da Rádio 2, Milena Abreu. Prévia de maio da inflação do aluguel sobe para 0,18%. O IGPM estava em 0,05% em abril. O indicador, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, é resultado da pressão sobre os preços do aluguel, que tem aumentado num ritmo forte nas principais capitais do país. Os resultados afetam a possibilidade de negociação entre inquilinos e proprietários. O índice de aluguel quinto andar Imóvel Web em São Paulo, por exemplo, aponta que a média de desconto nas negociações caiu para 2,7% em abril. Este é o menor nível da série histórica, que teve início 5 anos atrás. No Rio de Janeiro, os descontos ficaram zerados pela terceira vez desde quando o levantamento começou a ser realizado. Significa que a maior parte dos imóveis foi alugada pelo valor anunciado. O índice de desconto leva em conta a diferença entre o valor anunciado e o que é efetivamente pago. Na capital paulista, o preço médio do metro quadrado subiu 9% nos últimos 12 meses e chegou a R$ 68,83. No Rio, a valorização foi de 10,44% no período. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Depois da quebra no ciclo 23-24 por conta do clima ruim, a safra brasileira de milho deve crescer no ciclo 24-25. Projeção da Conab fala em um avanço de 8% para 124 milhões de toneladas. O rendimento, se o clima ajudar, pode aumentar para mais de 5 toneladas e 800 por hectare, enquanto a área dedicada ao milho deve ter uma pequena alta para 21 milhões de hectares. O preço do trigo registrou em abril a maior média de 2025 nas várias praças pesquisadas pelo CPEA. O motivo é a oferta menor, algo normal por ser período de entre-safra. No Paraná, por exemplo, o grão foi cotado em torno de R$ 1.560. E nos primeiros dias de maio, o valor já subiu para quase R$ 1.600. O preço só não aumenta mais porque muito comprador está abastecido. Prefere trabalhar com o trigo estocado e só vai fechar novos negócios durante a safra, quando as cotações devem cair. E por falar em cotações em queda, a cenoura está mais barata. Aliás, bem mais barata, o que preocupa muito o produtor rural. No ano passado, durante a safra de verão em Minas Gerais, a caixa de 29 quilos da suja foi cotada a mais de R$ 100. Em 2025, porém, o preço está na casa de R$ 15, com a oferta acima da demanda. Vale destacar, porém, que a safra anterior foi marcada por graves problemas climáticos, como o excesso de chuva, que prejudicou a oferta e fez o preço aumentar bastante. Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão do passaporte diplomático do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele cumpre pena de prisão domiciliar desde o início do mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Ministério Público de São Paulo denuncia 18 policiais militares por crimes relacionados à morte do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele delatou integrantes de uma facção criminosa e da Polícia Civil e foi assassinado em novembro de 2024 no aeroporto de Guarulhos. Correios divulgam um plano para tentar reverter o prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais em 2024. Entre as ações estudadas estão a redução da jornada de trabalho e do salário dos funcionários. Libertadores tem 4 jogos nesta terça, mas só um brasileiro entra em campo, o Fortaleza, que recebe o Atlético Bucamaranga às 9h30 da noite. Pela Sul-Americana são 5 jogos hoje. Destaque para Grêmio e Godoy Cruz às 7 da noite e Lanús e Vasco às 9h30. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar por razões humanitárias ao ex-deputado Roberto Jefferson, devido ao seu delicado estado de saúde após sofrer um traumatismo craniano em 2023. A decisão inclui restrições como proibição de uso de redes sociais, entrevistas e viagens, além da apreensão do passaporte. Caso descumpra qualquer medida, ele poderá voltar à prisão. Moraes justificou a medida com base no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde, diante das condições médicas apresentadas nos autos. Jefferson foi condenado pelo STF a mais de 9 anos de prisão por incitação à violência contra parlamentares, calúnia contra Rodrigo Pacheco e homofobia. Também responde a processo no TRF-2 por atacar a Polícia Federal com granadas e tiros de fuzil durante o cumprimento de um mandado de prisão em 2022, deixando 2 agentes feridos. A prisão domiciliar não anula essas condenações, mas apenas altera temporariamente o regime por questões médicas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Palmeiras venceu o São Paulo na Arena Barueri com gol de Vitor Roque nos acréscimos, mas o técnico Abel Ferreira já não estava em campo, expulso após reclamação por falta não marcada em Estevam. Na coletiva, o auxiliar João Martins destacou a força do grupo e a importância de todos os atletas, inclusive os que não jogam, reforçando a gestão coletiva da equipe que lidera o Brasileirão e a Libertadores. Martins criticou a arbitragem pela expulsão de Abel e cobrou cumprimento igualitário das regras. Também elogiou Vitor Roque, que vive boa fase, e exaltou o comprometimento do elenco. Para ele, vitórias como essa tornam o trabalho mais leve em meio à maratona de jogos do clube na temporada. Eu sou Kleber Salles e esta foi mais uma edição aqui do Radar Esportivo. E olha, daqui a pouco tem mais, hein? As últimas notícias do esporte você confere ao longo da nossa programação. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte.
Agora 7 horas 50 minutos, 7h50, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo esta terça-feira, hoje 13 de maio, ano de 2025. Você amanhecendo o dia muito bem informado por aqui. Sobe para 13 o número de pessoas sintomáticas após comer peixe em Natal. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmou que subiu para 13 o número de pessoas a apresentarem sintomas após consumirem peixe em restaurante em Natal. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde, estão investigando o ocorrido e aguardam a conclusão da análise das coletas de amostras dos alimentos que foram enviadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. A principal suspeita é que o quadro investigado se trata de uma intoxicação por ingestão de cinguatoxina, conhecida também como cinguatera. Preço da carne no Brasil tem aumento acumulado de 22% em 12 meses, de acordo com o IBGE. O preço da carne no Brasil acumulou alta de 22,24% nos últimos 12 meses, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A elevação atinge todas as categorias de carne monitoradas pelo órgão, incluindo a picanha, que subiu 15,6% no período. A picanha ganhou destaque na campanha presidencial de 2022, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu torná-la mais acessível à população. Os dados constam na pesquisa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado na última sexta-feira, dia 9 de maio, pelo IBGE. Segundo os dados, as maiores altas acumuladas são a 100, com 25,22%, e patinho, com 24,6%, que são tidas como carnes mais populares. Além destas, a alcatra subiu 23,51%, lagarto comum 23,29%, capa de filé 22,94% e costela com 22,75%. IBGE, rendimento médio dos potiguares é o melhor do Nordeste. O rendimento médio dos potiguares ficou em R$ 2.448 em 2024, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O valor coloca o Rio Grande do Norte com o melhor rendimento entre os estados do Nordeste, mas abaixo da média nacional, que chegou a R$ 3.057. O Rio Grande do Norte ficou em 16º lugar no ranking, com os 26 estados, e o Distrito Federal, que alcançou o rendimento maior, que foi de R$ 5.147 no país, seguido de São Paulo com R$ 3.785, Rio de Janeiro R$ 3.618, Santa Catarina R$ 3.590 e Rio Grande do Sul e Paraná, ambos com R$ 3.371. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de terça-feira. Atenção para o tempo no dia de hoje. O tempo em Natal é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens. A mínima para hoje, 24 e a máxima, 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima, 65 e a máxima, 90%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje, terça-feira, 13 de maio. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h21 e o pôr do sol será às 17h12. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h04 e a seguinte pré-mar será às 16h29. A primeira baixa-mar será logo mais às 10h16 e a seguinte baixa-mar às 22h25. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 4h09. Teremos 11h51 de sol, o trânsito solar é às 11h17. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 7 da manhã. Mas vamos deixar o cafezinho matinal
para que você possa experimentar a partir de agora. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. Quem vai tomar café também conosco é a Gi, lá em Lajes Pintadas, em nossa audiência, ouvindo o Jornal Maricampo. E o café do nosso amigo Marcos Brito hoje é aquela tapioca com leite de coco, bem molhadinha, recheada com queijo coalho. E tome tapioca, meu filho gosta. Quantas tapiocas, hein, meu amigo Marcos Brito? Que isso? 6 tapiocas, meu amigo. Onde é que você vai colocar tanta tapioca aí? Ai, meu Deus! Cabe tudo isso na pança, amigo? Tem que mandar pelo menos umas 2 para seu Guedes, lá no Alecrim. Alô, Gi. Gi também gosta de uma tapioca. Essa turma não é brincadeira. Vai pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. É mais um dia, mais uma oportunidade para sermos felizes, porque com Deus tudo podemos e Ele em primeiro lugar. Tudo de bom acontece na minha e na sua vida. Então, reflita bastante e agradeça a Deus por mais uma manhã e por mais um dia, que será com certeza um dia produtivo, com muita paz e com muitas alegrias. Com fé em Deus,
tudo podemos naquele que com certeza nos fortalece. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.